história numa trilha que nós fizemos, em que o Paco se machucou, os procedimentos daí que eu adotei emergenciais e depois na clínica. Paco, tá me cheirando? Tá cheirando a mamãe? Vamos contar a história da trilha! Né? Tu não quer se lembrar daquele dia? Vem, vamos aqui, vem aqui do ladinho. Isso. Desse ladinho aqui, amor. Isso, amor. Sentado, bonito, isso. Em março de 2023, o Paco e eu havíamos finalizado uma trilha e toda trilha que eu termino com o Paco, eu faço uma inspeção geral nele, de cabo a rabo, para verificar se tem pulga, carrapato, machucado, aquelas vegetações, né, que grudam na pele, porque algumas delas têm espinho. O Paco não tinha nada. Então deixei o Paco brincando ali no gramado, porque nós estávamos numa pousada, que eu estava esperando o horário do almoço. E tinha uma menina que sentou ao meu lado no banco, e ela falou assim: tia, posso brincar com o seu cachorro? Eu falei: pode. Então ela falou: brincar com o Paco. De repente ela veio correndo, assim ó: tia, o Paco, o seu cachorro tem sangue na pata, tem muito sangue na pata. Saí correndo. Claro, quando eu cheguei eu vi a pata do Paco dianteira, essa daqui, ó, com muito sangue. O que a mamãe fez daí? Eu imediatamente peguei o Paco, coloquei no colo, levei para o banco do assento de trás do carro e comecei a fazer os primeiros socorros emergenciais, que foi estancar o sangramento com a limpeza da área, apliquei o pó hemostático, coloquei uma compressa e uma gaze para estancar o sangramento, para só depois poder fazer o curativo nele. O resumo de como conter o sangramento. Com o estancamento do sangue da unha, eu pude fazer um curativo emergencial. Resumo de como fazer um curativo emergencial. O Paco feliz mesmo com a unha da pata machucada. A importância de você ter um kit de primeiros socorros na sua bolsa, seja da trilha ou inclusive no carro se você não estiver fazendo uma trilha. Escreva nos comentários se o seu cachorro já machucou a unha. Depois desses cuidados emergenciais com o Paco, eu levei ele até uma clínica veterinária, porque não era um simples machucado. O Paco, a unha inteira tinha caído. A unha inteira caiu. Sim, eu vou te dar carinho. Vem, mais aqui do lado. Sim, meu Deus do céu. Meu Deus, eu quero carinho até durante as gravações. Nem nas gravações tu quer carinho, meu Deus do céu, eu quero muito carinho. Vai, sentado, Paco, vai. Pronto, deixa a mão. Isso, pronto. A veterinária começou tirando todos os pelos ao redor dessa unha, porque a unha caiu toda, só que tinha que confirmar se realmente caiu toda ou se ficou alguma parte ainda da unha na patinha do Paco. Quando os cachorros machucam a área da região da unha, a dor é muito intensa. Por quê? Essa área possui tecido vivo cheio de nervos e vasos sanguíneos. É uma região chamada de sabugo. Diferente de nós humanos, que quando machucamos essa unha, que é essa parte visível, a gente não sente tanta dor porque são células mortas. Por isso você tem que tomar cuidado ao cortar a unha do seu cachorro, como eu mostro aqui na foto, o ângulo correto, porque se você cortar aonde que estão os vasos sanguíneos, pode ser que o seu cachorro venha a desmaiar devido à dor intensa. A veterinária ainda tirando mais alguns pelinhos que ainda ficaram com muito cuidado. Agora a pata ali do Paco sem nenhum pelo para poder fazer agora a limpeza. Nesse momento, a veterinária está removendo todas as sujeiras que possam ter ali nessa unha do Paco. A remoção da sujeira ajuda a promover a cicatrização adequada, a reduzir a inflamação, prevenir complicações e diminuir a dor e o desconforto. O momento da limpeza da unha do Paco. A limpeza vai ajudar a prevenir infecções e complicações mais sérias. A unha do Paco limpa, chegou o momento da veterinária fazer o curativo. Nessa compressa de gás, ela está colocando um pouco de pomada, que nem você está vendo, é essa cor amarela, que vai ser aplicada diretamente em cima da unha do Paco.
E depois, quando a gente finaliza essa parte da compressa de gás, vai ser feito agora, vai ser enfaixado com a atadura. Ela está usando primeiro essa atadura, uma atadura elástica, que eu também adquiri para ter no kit de primeiros socorros. O que vai ser enfaixado é só a pata do Paco, não é a pata inteira, é só a pata aonde que tá ali as outras unhas do Paco. Essa atadura verde é uma atadura flexível, resistente à água, eu achei ótima e também adquiri para o kit de primeiros socorros. A veterinária me orientou a trocar o curativo 2 vezes ao dia, passando a mesma pomada que ela passou, dar um remédio para dor e outro remédio de anti-inflamatório. Que daí ela deu as dosagens e quantos dias está dando essas 2 medicações para ele. Em casa, o Paco usou colar elisabetano o tempo todo para ele não lamber, né, o curativo ou tentar tirar o curativo. Toda vez que eu ia fazer o curativo nele, que era uma vez de manhã, uma vez à noite, o Paco tentava se esconder debaixo do sofá, como se eu não fosse achar ele. O Paco literalmente me ignorava desde o momento que eu começava o procedimento do curativo até a finalização. Claro que depois da finalização ele ganhava um petisco. Antes de dormir eu procuro ler e nesses momentos eu tirava o colar elisabetano para dar uma folga também para o pescocinho do Paco. Aí ele aproveitava e ficava nas mais diversas posições. Como eu fiz tudo certinho com os procedimentos, o Paco daí aí eu levei o Paco até a clínica, aí a veterinária viu a unha dele e ele foi liberado para voltar às trilhas depois de 30 dias. Você que acompanha as nossas dicas de trilhas pelo Brasil e pelo mundo aqui no canal do YouTube, sabe o quanto que o Paco é feliz fazendo as trilhas. Mas se você ainda não nos acompanha com as nossas dicas de trilha, então se inscreva-se aqui no canal e ative o sininho das notificações, porque a gente vai estar sempre passando dicas de trilha e você vai comprovar o quanto o Paco é feliz. Claro que a questão da unha do Paco eu fui acompanhando, né, com o passar dos meses, até que vocês vão verificar agora. Eu fiz os vídeos de como foi a evolução do crescimento da unha do Paco. Teve um dia que eu tava dando banho no Paco, limpando as unhas dele, aí eu percebi que essa unha tinha algo preto. Eu fui, limpei, passei a escovinha, mas não saía. Finalizei o banho, aí eu bati foto e veio pro veterinário do Paco. Ele falou assim para mim dar uma leve lixada para ver se saiu preto. Eu lixei, não saiu. Aí ele veio num feriado, isso foi no dia 14 de novembro que eu enviei a foto para ele. No dia 15 era feriado, ele veio até aqui na minha casa para verificar pessoalmente. Aí ele falou assim, não, Elisa, a situação é mais grave. E essa situação mais grave nós vamos explicar no próximo vídeo. Então acompanhe o desenrolar dessa unha do Paco, porque não foi uma simples queda de unha não, Paco. Oh, mas agora, se o pessoal tá vendo você aqui no vídeo é porque tá tudo bem. Sim, mas olha, aprendi bastante com essa unha do Paco. O Paco e eu agradecemos você por ter assistido esse vídeo. E acompanhe as nossas dicas de saúde pet aqui na nossa playlist, link na descrição.